cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Arthur Conan Doyle, que foi um escritor e médico escocês nascido em 1859 e falecido em 1930, mundialmente famoso pelas histórias do detetive Sherlock Holmes. Os seus trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas históricas, peças de teatro, romances, poesias e obras de não-ficção. Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo em 22 de maio de 1859, filho de um inglês de ascendência irlandesa, Charles Altman Doyle, e de uma mãe irlandesa, com o nome de solteira Mary Foley, que se casaram em 1855. Era uma família católica, tendo Arthur herdado da mãe o caráter cavalheiresco e sido ela quem lhe ministrou as primeiras letras. No registro de batismo constam apenas os nomes próprios, como é costume na igreja. Também no meu tempo ainda assim se fazia. E no seu registro, na Catedral de Santa Maria, em Edimburgo, consta com os nomes Arthur Ignatius Conan, pelo que apenas Doyle é sobrenome, não usando, portanto, qualquer sobrenome da mãe. Quando tinha 9 anos, Conan Doyle foi enviado para o curso preparatório num colégio jesuíta da vila de Oder Place, Stonyhurst, no Lancashire, passando depois para o colégio Stonyhurst, onde concluiu o liceu em 1875. Por essa altura, rejeitou o cristianismo e tornou-se agnóstico, por influência do escritor Thomas Baddington Macaulay, que se dizia agnóstico, do qual ele era admirador. Após ouvir uma preleção de um padre onde afirmava que os não-católicos iriam para o inferno, as suas dúvidas tornaram-se ainda mais agudas. Mais tarde viria a ser influenciado por outro agnóstico, o Dr. Brian Charles Waller. Em matéria de literatura foi fortemente marcado por Walter Scott e por Edgar Allan Poe, além do Macaulay, de que já falei. Em 1876, matriculou-se na Universidade de Edimburgo, onde concluiu o curso de Medicina em 1881. Passou também algum tempo na cidade de Aston, hoje um distrito de Birmingham, e em Sheffield. Em 1878, por exemplo, trabalhou durante 3 semanas, em troca de casa e de comida, como médico aprendiz nos subúrbios de Sheffield, de cuja experiência relatou numa carta. Esta gente de Sheffield preferiria ser envenenada por um homem com barba do que ser salva por um homem imberbe. Enquanto estudava, começou a escrever pequenas histórias. A sua primeira obra foi publicada antes de completar os 20 anos, aparecendo no Chambers Edinburgh Journal. Ainda estudante, teve a sua primeira experiência naval como médico numa baleeira, a bordo da qual passou 7 meses no Oceano Ártico. Após a sua formação na universidade em 1881, serviu como médico de bordo no navio Meumba, em viagem à costa oeste da África. Mas em outubro daquele ano, a embarcação passou por sérias dificuldades no mar e quando regressou a Liverpool no ano seguinte, o Doyle escreveu à sua mãe, que o tinha incentivado a embarcar nessa aventura, que não embarcaria mais, pois o que ganho é menos do que poderia ganhar com a minha pena e no mesmo período de tempo. E o clima é atroz. Em 1882, juntou-se ao seu antigo colega de classe, George Budd, para formar uma parceria numa prática médica em Plymouth, mas a relação entre eles provou ser difícil e rapidamente Conan Doyle decidiu dar as suas consultas médicas de forma independente. Chegou a Portsmouth em junho daquele ano, com menos de 10 libras no bolso,
e começou a dar consultas em Elm Grove, no elegante bairro de Southie. Mas os negócios não tiveram muito sucesso e, enquanto aguardava pacientes, voltou a escrever as suas histórias. Conan Doyle viveu e escreveu parte das suas obras lá em Southsea, no Portsmouth, onde viveria cerca de 10 anos. Em 1885, Conan Doyle completou o seu doutoramento com uma tese sobre a Tabes dorsalis e, de seguida, casou-se com Louise Hawkins, que sofria de tuberculose e acabou por morrer no dia 4 de julho de 1906. Isto da Tabes dorsalis, ou TAB dorsal em português, é uma doença degenerativa assim, do sistema nervoso, que atinge os nervos da medula espinal, que carregam a informação sensorial do corpo para o cérebro. A primeira obra notável de Arthur Conan Doyle foi Study in Scarlet, em português, Um Estudo em Vermelho, publicada na revista de bolso Beaton's Christmas Annual de 1887. Foi a primeira história em que Sherlock Holmes apareceu. A história seguinte, com Sherlock Holmes, intitulada The Sign of the Four, o Signo dos Quatro, foi publicada na Lippincott's Monthly Magazine em fevereiro de 1980, simultaneamente em Londres e em Filadélfia. Estas primeiras duas histórias não despertaram muito interesse do público. O sucesso dos contos tornaram conhecidos Sherlock Holmes e o seu criador teve início em julho de 1891, quando a revista Strand Magazine publicou A Scandal in Bohemia, um escândalo na Boémia, e continuou depois a publicar periodicamente as novas aventuras do personagem. Outra criação de grande destaque nas histórias do Sherlock Holmes é o Dr. Watson, um médico legal, intelectualmente pouco dotado, que acompanhava Sherlock e que escreveu as suas aventuras. Há nos seus livros um constante duelo entre o detetive e o seu inimigo oculto. O desenlace vem sempre carregado de uma forte dose dramática. A expressão de Sherlock Holmes perante a admiração do seu inseparável companheiro, do Watson, elementar, meu caro Watson, entrou na linguagem cotidiana e ainda hoje se usa. Holmes era parcialmente baseado no professor de Doyle da Universidade, Joseph Bell, a quem ele escreveu: é mais do que certo que é ao senhor que eu devo Sherlock Holmes. Com base na dedução, na interferência e na observação que ouvi o senhor inculcar-nos, tentei construir um homem. O mais interessante é que, mesmo na distante Samoa, o Robert Louis Stevenson foi capaz de reconhecer a forte semelhança entre o Joseph Bell e o Sherlock Holmes. Os meus parabéns às geniais e interessantes aventuras de Sherlock Holmes. Seria o meu velho amigo Joe Bell? E realmente não se enganava. Alguns autores sugerem também outras influências adicionais, como o famoso personagem do Edgar Allan Poe, o Auguste Dupin, o Auguste Dupin. O Conan Doyle jogou futebol amador no Portsmouth Association Club, na posição de guarda-redes, sob o pseudónimo A.C. Smith. Portanto, atenção que este clube não é o atual Portsmouth, Portsmouth Football Club. Este foi fundado só em 1898 e o outro tinha desaparecido em 1894. O Conan Doyle também era um grande jogador de cricket e jogava boliche ocasionalmente. Além disso, era um grande praticante de golfe, tendo sido eleito capitão do clube de golfe de Crowborough Beacon, no West Sussex, em 1910. Em 1907, Doyle casou-se com Jean Elizabeth Lecky, por quem se apaixonou em 1897. Mas mantiveram uma relação platónica enquanto a sua primeira esposa estava viva, por lealdade para com ela. Conan Doyle teve 5 filhos, 2 com a sua primeira esposa e 3 com a segunda. Em 1890, Conan Doyle estudou oftalmologia em Viena
e a seguir mudou-se para Londres em 1891 para começar a atender como oftalmologista. Conforme diz na sua autobiografia, nenhum paciente sequer entrou pela porta do seu consultório, o que não o incomodou muito, pois lhe dava mais tempo para escrever. Em novembro de 1891, o Conan Doyle escreveu para a sua mãe: "Acho que vou assassinar o Holmes e lhe dar um fim uma vez por todas. Ele priva a minha mente de escrever coisas melhores." E a sua mãe respondeu-lhe dizendo: "Faça o que achar melhor, mas o público não aceitará essa atitude em silêncio." E fez mesmo o que pretendia, para ter mais tempo para dedicar a obras que ele considerava mais importantes, que eram os seus livros históricos. Holmes e o seu inimigo mortal, o vilão Moriarty, morreram, aparentemente, ao mergulhar nas cataratas de Reichenbach, na história The Final Problem, o problema final, que foi publicado em dezembro de 1893. A manifestação de desagrado do público, claro, fez com que o escritor trouxesse o personagem de volta, que regressou na história The Empty House, a casa vazia, com a explicação de que apenas o Moriarty havia caído nas cataratas. Mas como Holmes tinha outros inimigos perigosos, especialmente o coronel Sebastian Moran, ele fingiu, assim, temporariamente que estava morto. O grande sucesso dos contos do Sherlock Holmes levou o escritor, o Arthur Conan Doyle, a publicar as suas fascinantes histórias ao longo de 40 anos. O Holmes aparece num total de 56 pequenas histórias e 4 grandes livros, escritos por Conan Doyle. Para além de aparecer também em várias outras obras de outros escritores. Ainda hoje, os seus contos continuam a despertar o interesse de jovens e adultos. De tal forma que o seu endereço fictício, a 221B Baker Street em Londres, abriga hoje o Museu do Ilustre Detetive e atrai grande número de visitantes vindos das várias partes do mundo. Arthur Conan Doyle participou na Guerra dos Boers, que foi um conflito militar desenvolvido na África do Sul entre os anos de 1899 e de 1902, entre o Império Britânico e os colonos holandeses, que eram conhecidos pelos Boers. Trabalhou na linha da frente da batalha como cirurgião e foi elogiado pelos seus compatriotas pela coragem e determinação na prestação de socorro. Após a guerra, e por causa das críticas vindas de todo o mundo à conduta do Reino Unido lá na África do Sul, o Conan Doyle escreveu um pequeno panfleto intitulado The War in South Africa, Its Causes and Conduct. A guerra na África do Sul, causas e conduta, justificando o papel do Reino Unido na guerra. Este panfleto foi traduzido depois em vários idiomas. Em 1900, Conan Doyle escreveu, então algo maior, o livro The Great Boer War, a Grande Guerra Boer. Em 9 de agosto de 1902, foi nomeado cavaleiro pela sua importante participação na guerra. Nos primeiros anos do século XX, o tanto agora Sir Arthur tentou 2 vezes entrar para o Parlamento do Reino Unido como membro do Partido Unionista Liberal, uma por Edimburgo e outra por Auchinleck. Mas, embora tenha recebido uma quantidade respeitável de votos, não conseguiu ser eleito. Sir Conan Doyle envolveu-se na campanha pela reforma do Estado Livre do Congo, liderada pelo jornalista E.D. Morel e pelo diplomata Roger Casement, dos quais se tornou um grande amigo. Em 1909, escreveu The Crime of the Congo, o crime do Congo, um grande panfleto no qual ele denunciava os horrores daquele país. É possível que o Morel e o Casement, juntamente com Bertram Fletcher de Robinson, tenham servido de inspiração para vários personagens do seu livro The Lost World, O Mundo Perdido, de 1912, que é a sua mais importante obra de ficção científica. Mais tarde, Sir Conan Doyle rompeu relações com ambos, quando o Morel se tornou um dos líderes do movimento pacifista na Primeira Guerra Mundial, e quando o Casement foi acusado de traição contra o Reino Unido durante a Revolta da Páscoa pela independência da Irlanda
ocorrido em 1916, por alturas da Semana Santa. Apesar disso, Conan Doyle tentou, sem sucesso, salvar o Casement da pena de morte, alegando que ele assim, estava louco e não era responsável pelas suas ações, mas não conseguiu. O Doyle publicou também os 6 volumes da obra The British Campaign in France and Flanders, a campanha britânica na França e na Flandres, entre os anos de 1916 e 1919. Portanto, um conjunto de livros que reúnem a sua série de artigos sobre o conflito que decorreu nos Países Baixos entre os anos de 1792 e de 1795. Portanto, foi uma das tais obras históricas que ele tanto gostava de escrever. Sir Conan Doyle, no ano de 1887, travou o seu primeiro contacto com o espiritualismo, iniciando nesse mesmo ano, juntamente com o seu amigo Ball, um arquiteto de Portsmouth, sessões mediúnicas que o fizeram rever os seus conceitos. Em consequência das mortes da sua esposa Louisa, no ano de 1906, do seu filho Kingsley, do seu irmão Innes, dos seus 2 cunhados, um dos quais era o E.W. Hornung, que foi o criador do personagem literário daquele o ladrão cavalheiro Raffles, e de 2 dos seus netos, Sir Arthur Conan Doyle mergulhou em profundo estado de depressão pouco depois da Primeira Guerra Mundial. O seu filho Kingsley Doyle faleceu a 28 de outubro de 1918, uma pneumonia que ele contraiu durante a convalescença após ter sido seriamente ferido na Primeira Guerra Mundial, em 1916. E o irmão, que era um general brigadeiro Innes Doyle, esse faleceu em fevereiro de 1919 e também de pneumonia. Pois o Sir Arthur Conan Doyle envolveu-se então no espiritualismo como forma, enfim, de encontrar consolo para estes seus azares na vida. Esse desenvolvimento levou-o a escrever sobre o assunto, tornando-se um dos seus maiores divulgadores e defensores. No auge da fama como escritor, enfrentou todos os céticos e publicou The New Revelation, or What is Spiritualism? Em português, A Nova Revelação, ou O que é o Espiritualismo, que é de 1918. Obra em que manifestou a sua convicção de uma explicação espírita para as manifestações paranormais estudadas durante o século XIX. E iniciou depois uma série de outras obras, enquanto fazia também palestras sobre o tema. Em The Coming of the Fairies, A Chegada das Fadas, de 1922, reproduziu teorias sobre a natureza e a existência das fadas de Cottingley e dos espíritos. Posteriormente, em The History of Spiritualism, A História do Espiritualismo, que saiu em 1926, um livro de natureza histórica, ele abordou a história do movimento espiritualista anglo-saxónico e do espiritualismo francês do Allan Kardec. O Doyle retomou depois o assunto em The Land of Mist, A Terra das Brumas, de 1926, que é uma obra de natureza ficcional e que foi a última em que entrava o personagem, o professor Challenger, que se tinha iniciado no Mundo Perdido. Para receber o título de par do Reino Britânico, foi-lhe imposta a condição de renunciar às suas crenças. Mas ele não aceitou e permaneceu fiel à fé que abraçara e que o acompanhou até aos seus últimos dias de vida. De 1925 a 1930, foi presidente honorário da International Spiritualism Federation, presidente da Aliança Espírita de Londres e presidente do Colégio Britânico de Ciência Espírita. Sir Conan Doyle foi encontrado agarrado ao peito nos corredores da sua casa em Crowborough, no East Sussex, no dia 7 de julho de 1930, com um ataque cardíaco que o vitimou. Tinha 71 anos. Undershaw, a casa que o Conan Doyle havia construído nas redondezas de Hind's Head, ao sul de Londres, e onde ele viveu quase uma década, foi um hotel
entre 1924 e 2004. E foi então adquirida por um investidor e desde então está vazia, enquanto conservacionistas e fãs do autor lutam para a preservar. Há uma estátua em honra do Conan Doyle em Croboros Cross, onde o Conan Doyle viveu durante 23 anos. Também há uma estátua do Sherlock Holmes em Piccadilly Place, em Edimburgo, na Escócia, próximo da casa onde ele nasceu. Em resumo, médico e escritor escocês, o Arthur Conan Doyle foi um notável contador de histórias que concebia com grande poder imaginativo. Tornou-se extremamente popular a partir da publicação de Um Estudo em Vermelho, a primeira aventura do detetive Sherlock Holmes, em 1887. Embora tenha tentado terminar a saga do Holmes em 1893, teve que o ressuscitar em 1905 por exigência dos seus leitores. Seguiram-se cerca de 60 contos policiais, com o Holmes como protagonista. Embora a fama do Arthur Conan Doyle seja baseada em grande parte nas histórias do Sherlock Holmes, a realidade é que Sherlock Holmes representa apenas uma pequena parte de todo o seu corpo de escrita. Escreveu 7 longos romances históricos, como A Companhia Branca, e de ficção científica, como, por exemplo, O Mundo Perdido, contos em muitos géneros diferentes, livros sobre guerras e, mais no final da vida, obras de ficção e de não ficção focadas no espiritualismo, né? Especialmente após a morte do seu filho na sequência da Primeira Guerra Mundial. Escreveu também ensaios, peças de teatro e alguns volumes de poesia. Doyle foi honrado com o título de Sir em 1902 pelos seus esforços patrióticos, especialmente durante a Guerra dos Boers, na África do Sul, nos finais do século XIX. Faleceu em 1930, mas o seu legado perdura, especialmente com o seu personagem Sherlock Holmes, cujas histórias continuam a ter imensos leitores espalhados por todo o mundo. Ora bem, eu esta semana andei a ler não uma história do Sherlock Holmes, embora já conheça e já tenha lido algumas, mas sim a sua grande obra de ficção científica, O Mundo Perdido. E desejaria então agora, ainda penso que tenho tempo, para falar um bocadinho sobre o livro. Portanto, foi escrito pelo Sherlock Holmes em 1912 e depressa se tornou um clássico mundial da ficção científica. O romance começa com o Edward Malone a ver as suas declarações de amor rejeitadas pela Gladys, que afirma que só poderia amar um homem heróico. O Malone é repórter de um jornal e então é designado para escrever um artigo sobre o professor Challenger, que tinha voltado da América do Sul com histórias inacreditáveis, dizendo que tinha encontrado vida pré-histórica num local assim remoto da Amazónia. A comunidade científica de Londres, quem pensa que o Challenger está a mentir ou está louco. O professor fica extremamente aborrecido e desiludido e então resolve fazer uma nova excursão para trazer no regresso as provas concretas que ele não tinha conseguido trazer na primeira viagem. Foi um azar, virou-se-lhe uma canoa e perdeu as fotografias e perdeu apontamentos e não sei o que mais. Então ele pede voluntários para se juntarem a ele e o Malone é logo o primeiro a oferecer-se, na esperança de que a viagem prove a sua natureza heroica para que seja aceito pela sua amada Gladys. O outro voluntário é um rico aventureiro, o Lord John Roxton, enfim, quer colecionar mais uma aventura às muitas que já tem e que ele já fez, através de várias partes do mundo. Vai também o professor Summerlee, que era um dos mais contestatários do Challenger, quer ir para provar que ele não passa mesmo de um grande mentiroso. Lá vão eles, e depois de uma perigosa jornada pelos rios e pelas florestas da Amazónia, os 4 aventureiros chegam finalmente ao Planalto a que o professor Challenger se referia. E lá encontram não só dinossauros,
mas também vegetação que tinha há muito desaparecido da Terra, e uma raça de homens macacos que poderão muito bem ser o tal elo que falta para provar que o homem descende dos macacos. As evidências encontradas, não é? O professor Summerlee tem que admitir que o professor Challenger tinha mesmo dito a verdade. Foi-lhes muito difícil, enfim, escalar a encosta para aceder ao planalto, portanto, onde esse mundo perdido estava, e foi ainda mais difícil depois conseguirem sair de lá. É certo é que eles afrontaram lá muitos perigos, e depois de afrontarem esses muitos perigos, acabaram por regressar à Inglaterra e foram recebidos como heróis. Mas, mais uma vez, não é? Há céticos no meio da multidão que aplaudia, não é? Que afirmavam que essas evidências que eles traziam era tudo falso, tudo inventado. Mas o professor Challenger tinha antecipado essa reação e então, num momento chocante e dramático, apresentou uma prova absolutamente irrefutável que tornou a sua vitória completa, eu diria, mais que completa, completíssima. Claro que eu não vou contar mais pormenores, só irei. E o Eduardo Malone conseguiu mesmo conquistar a sua amada Glady. Não digo, leiam o livro e verão realmente se ele conseguiu ou não que a Glady então o quisesse. Em Um Mundo Perdido, a história é mais importante do que as personagens, que não são assim muito desenvolvidas psicologicamente, nem pintadas com traços finos. As peripécias da jornada é que conduzem o enredo e mantêm o leitor ávido para virar as páginas, num ritmo urgente e de crescente intensidade. Conseguirão os homens sobreviver à viagem através da selva amazónica? Pois serão capazes de subir ao planalto? Conseguirão escapar dos dinossauros e dos seus habitantes? Encontrarão depois uma maneira de voltar para casa em segurança, lá na Inglaterra? Ao longo da jornada, os homens encontram personagens, formas de vida e pessoas estranhas, exóticas e incomuns. E é tudo isto que arrasta, portanto, o leitor para a aventura e querer seguir o livro continuamente e não querer parar. No final da história, fica a porta aberta para uma continuação, para um livro futuro, porque o Malone e o Lord Roxton estão já a começar a planear uma nova aventura. E assim termina o livro. O Mundo Perdido tem que ser lido no contexto da sua época. Portanto, quero chamar a atenção para isso. Não se esqueçam que é um romance escrito há muitos anos. Portanto, não admira que ele seja centrado muito no masculino, é para o caso do jovem que quer impressionar a mulher amada, do aventureiro corajoso e imperturbável que enfrenta o perigo para provar a sua masculinidade, o cientista presumido que quer alimentar o seu ego, o papel periférico que as mulheres desempenham aqui na história, os negros e os índios que são considerados inferiores aos europeus, colonizadores, as atitudes imperialistas tinham levado o Império Britânico, não é, a crescer e a desenvolver-se pelo mundo. Portanto, tudo isso eram ideias que na altura eram na berra e oportunas, mas que hoje nós consideramos assim ultrapassadas e até ridículas. Mas, portanto, descontando isso, né, o leitor vai adorar ler este livro. Outra coisa é que o Mundo Perdido, se virmos bem, não é uma história assim muito original. Porque, reparem, a teoria da evolução do Darwin já tinha, nessa altura, 50 anos, para aí ou mais. O livro A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que também apresenta criaturas pré-históricas, já tinha sido escrita também há cerca de 50 anos. Um outro livro, do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, tem uma estrutura muito semelhante aqui à do Mundo Perdido, e dá-me a ideia de que o Conan Doyle se inspirou também um bocado nela, porque também é uma história, não é, em que um grupo de pessoas importantes discutem e há, portanto, um deles que se prontifica
a ir fazer uma grande viagem para provar as suas razões. E também podemos encontrar inspiração do Doyle noutras obras, como, por exemplo, As Minas de Salomão, do Rider Haggard, nas Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, e mesmo na Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Por isso, não podemos dizer que seja assim tenha sido uma ideia muito original, mas é um livro maravilhoso que dá mesmo gosto de ler. E, como foi influenciado, também influenciou os outros posteriores, como, por exemplo, o Tarzan e os Macacos, e outras obras do Edgar Rice Burroughs, e também os livros do Michael Crichton, que foram depois adaptados para o filme do Jurassic Park e portanto, as suas sequências. E também outros filmes famosos são, portanto, claramente inspirados aqui, como o Godzilla e o King Kong. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes e também escritor de outros géneros, nomeadamente a ficção científica, onde é famosíssimo o seu livro O Mundo Perdido. Espero poder voltar na próxima semana para vos falar sobre outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!